Nós hoje vamos conversar sobre um pintor, no mínimo que se pode dizer, excêntrico. O Van Gogh, Vincent Van Gogh, a pedido de Elizabeth, é um nome hoje incontestável. No entanto, teve uma vida obscura, conflituosa, e todo mundo sabe, muitas coisas que eu vou falar, que durante a vida toda só vendeu uma tela. Então isso já virou um slogan. Mas, ao contrário de Renoir, que foi muito famoso, Monet, ele teve também umas peculiaridades que distorcem um caminho produtivo, um caminho bom para ele próprio. Ele só viveu 37 anos. Ele nasceu em 1853, vocês vejam que era mais ou menos entre 13 e 15 anos mais novo do que os impressionistas. No entanto, como ele morreu com 37 anos, ele morreu ainda em 1890. Vários atravessaram o século, viram o esplendor do início do século XX. Então, é uma vida muito curta, mas altamente produtiva por um caminho indireto. Há uma discussão cada vez maior se ele se suicidou ou se ele foi morto. Ninguém chega a um veredicto final, há hipóteses de até brincadeiras de pessoas com arma, pessoas que não suportavam ele também. Então, eu, antes de começar propriamente, lembro que há vários filmes, muitos, de todas as épocas. Há um filme que é o mais recente, que me tocou em especial, que é o nome de uma das telas dele, de uma das últimas telas, que se chama O Portal da Eternidade. Então, mostra muita angústia, muito como é que ele produzia. Quem quiser ver, é uma boa ideia, até para começar quem não conhecia, ou quem já conhecia para fazer uma complementação. Não se sabe exatamente qual é a influência cultural, psicológica, filosófica numa criança, mas sempre há, não há um determinismo. É interessante ver que ele nasceu numa família muito rígida, não era pobre, uma casa grande, mas muito fria, cinzenta, típica do calvinismo. O pai dele era um pastor calvinista, então não havia a cor. Preste atenção a esse detalhe, porque tudo era cinzento. Morava numa mínima aldeia na Holanda, na beira-mar, com o mar cinzento, o céu cinzento, sempre as cartas e tudo que ele falava queria cor. A família era muito dura, então ele teve uma infância triste. Ele, o irmão caçula, ele achava que era a única pessoa que podia conversar e foi ficando cada vez mais desajustado na família, na sociedade, insociável. E o pai compreendeu isso, dentro do possível, no fim do século XIX, quando ele tinha 16 anos. Vejam aí o toque interessante. Ele foi mandado para a Haia, mas não foi trabalhar em qualquer coisa. Ele foi trabalhar na Galeria Goupil de livros e obras de arte. Quer dizer, o pai arranjou esse emprego e nesse local ele começou a descobrir que havia a cor. Ele era muito recluso, não falava com ninguém, se trancava, passava dias inteiros no mutismo. Então lá ele tinha que trabalhar, tinha que falar. Ele passou 2 anos e meio com o contato com a obra de arte. Ele sonhou para ir para onde? Ele sonhou em ir para Paris. Tornou-se para ele uma preocupação. Paris era a capital cultural do mundo. Afinal, em 1871, com 18 anos, que ele lá só passou 2 anos, ele conseguiu ir para Paris, vejam bem, mantendo o emprego. Ele foi como vendedor da Galeria Goupil. Ele ficou encantado.
passeava de noite, aqueles cafés, as danças na rua, já havia iluminação, Paris já era cidade de luz, embora fosse a querosene. E uma coisa que às vezes não se sabe, ele descobriu a literatura. Dumas, Baudelaire, e a literatura francesa trouxe um tipo de vida, uma movimentação completamente diferente do ambiente familiar rígido, calvinista. Então ele começou a procurar artistas e não vendia com muito interesse as obras que a Galeria Goupil tinha, porque ele queria outros estilos. Ele foi demitido. Perdeu o emprego, estava com 23 anos, começou a ter, então, crises nervosas. Eu não estou, de modo algum, atribuindo a isso, porque eu não tenho condições de afirmar qual é a causa da loucura dele. As pessoas que eu leio, os livros também são muito cuidadosos, é uma coisa difícil de saber. Eu sei que ele entrou numa solidão, num mutismo, e partiu para um misticismo violento. Em 1876, até o pai ficou preocupado, achou que aquilo era exagerado, que era uma fuga. Mas ele não tinha relação com o pai nem com a mãe, só com o Theo. Escreveu muitas cartas, elas estão todas no acervo. Em 1876, vejam bem, sem nenhuma base, sem nenhuma prudência, nada de concreto, foi para a Inglaterra, que colocou na cabeça que ia ser professor de alemão e francês. Ele chegou lá e não conseguiu nenhuma escola, porque ele não sabia alemão nem francês. Ele sabia se comunicar, mas não podia ser um professor, não tinha nem a formação, nem a desenvoltura nessas línguas. Então ele voltou para a Holanda. Muito fechado, ele quis ser pastor. Se interessou pela vida dos pobres. Ele disse que a miséria o atraía. Tem essa frase numa das cartas. Vocês podem ler as cartas, tem na internet, tem muita foto de carta. Mas ele foi reprovado em 1878, vamos chamar assim de vestibular, para o seminário calvinista de Amsterdã. Como o pai era um pastor, teve uma certa influência, ele foi para uma escola média, seria assim um técnico, de pregação evangélica. Vocês podem imaginar, pelo resto que todo mundo sabe da vida dele, como é que ele poderia ser alguém que confortasse almas. Então ele foi para uma escola evangélica em Bruxelas, que foi onde o pai dele conseguiu, que tinha amizades. E ele foi admitido para fazer a pregação para mineiros de carvão. Sempre tem alguma coisa assim, com uma população muito pobre, muito sofrida. E ele resolveu trabalhar na mina, para se identificar. Quando eu comecei a ver Van Gogh, muitos anos, quando eu era jovem, jamais eu tive essa informação. Eu não sabia dessa preocupação. E ele ainda empregava, ele trabalhava e conversava. Porque, na verdade, você pode analisar hermeneuticamente hoje que é uma pregação. Bem, mas em 1879 ele foi demitido. E o irmão Theo continuava em Paris, estava muito bem, casou, ele trabalhava sempre como enviado da Galeria Goupil, da Holanda, e sustenta. E ele fica solitário, se tranca no quarto e fica desenhando. E ele quer ser pintor, mas ele não quer a pintura acadêmica, ele não quer copiar, ele quer uma coisa nova. Então ele diz aquela famosa frase que está na carta até dessa época: eu não quero pintar quadros, eu quero pintar vidas. E a vida para ele o que era? Paisagens, nós vamos ver, e gente pobre. Só que na realidade ele deixou o motivo de gente pobre quando ele descobriu a cor. Então é uma pintura sombria. Bruna, mostra por favor Os Comedores de Batata. É uma pintura extremamente escura, que mostra a miséria. Aqui está menos escura porque a luz do celular dá até um tom azulado. Mas essa tela é muito marrom. Comedores de batata, parece que a batata é a cor, e o chão, a sujeira, as feições das pessoas. Essa tela está no Museu Van Gogh, em Amsterdã, que é, obviamente, que reúne o maior número de telas e é considerada o marco de uma época. Porque depois vem a grande ruptura, que é o que todo mundo conhece. E, então, ele, depois dessa pintura, que é de 1885,
como ele teve uma vida muito curta, essa pintura, que embora seja das primeiras, somente 5 anos antes da morte. E ele pintou muito. Agora, ele então viajou para Antuérpia, que não é lá esses lugares de muito sol, mas ele viu algum sol. Ele apaixonou-se pela cor, e ele, em 1888, colocou uma tela em exposição que tem muito vermelho. É uma vinha vermelha, os cachos de uvas estão exuberantes, vermelhíssimos. Foi a única tela na vida inteira que ele vendeu. Uma mulher comprou, por uma ninharia, mesmo para aquela época, 400 francos. 400 francos. Vejam bem, esse vermelho todo são os cachos de uva. Lá no fundo, então, da tela, aí vocês veem a claridade do sol, já o amarelo, em volta do sol. Então, essa tela hoje está no Museu Pushkin. Quer dizer, quando eu a vi, achei assim, uma coisa muito curiosa, porque foi ainda pintada em 1888, antes de ir para a França, mas já tem muita cor. É uma intuição. É de 1888 e está em Moscou. Eu não consegui descobrir como chegou até lá, mas os museus compram de famílias que necessitam, que querem botar para o bem comum, porque a pintura tem que estar no museu, para todas as pessoas poderem ver. Em 1886, ele volta a Paris. E aí todo mundo se recorda o que estava acontecendo, a efervescência, os impressionistas. E havia também uma moda que chegou a Paris da pintura japonesa. Ele estudou e começou a pintar também kimonos, figuras. Em 1886. Agora, vejam bem, os impressionistas já tinham feito, lembra? Essa é uma data que todo mundo sabe de cor. Em 1874, que é aquele primeiro salão por causa dos recusados. A tela de Monet, tudo aquilo que a gente falou. Nós comentamos muito sobre isso. A impressão do sol. Depois de 1876, quer dizer, já fazia 10 anos que o impressionismo tinha começado, zombado, pichado, sem ninguém gostar. Mas quando Van Gogh chegou, já havia uma aceitação. E em 1886, exatamente o ano que ele chegou, foi a última exposição impressionista, por quê? Lembram quando eu falei até do Cézanne, na vez passada? A grande crise, a ruptura. Os impressionistas começaram a trilhar caminhos próprios. Mas ainda assim, Van Gogh aprendeu o uso da cor, da diluição, das pequenas pinceladas, da importância de como ele percebe, não do como é a realidade. Mas ele já estava com a saúde muito abalada. Então, em 1888, ele viaja para o sul, para Provence, uma cidade pequenina que vale a pena ver. É uma cidade que é do tempo dos romanos, tem ainda uma arena romana lá. E em 1888 ele pinta a casa. É interessante porque essa casa que está na tela, mostra por favor. Ah, está mostrando aí. Muito bem, Bruna. Na verdade foi demolida, porque ela foi bombardeada. Mas tem uma outra casa que ele também morou, mas essa é a primeira. Essa da tela não existe mais. A que eu vi, inclusive, não é esquina, é entre outras casas e é mais estreitinha. Mas ele escreve uma carta muito bonita, porque ele diz, a casa dele é da esquina, que vocês vão ver o que ele diz. Ele diz que é pintada de amarelo manteiga, manteiga de holandês, e tem persianas em verde forte. E ela é rodeada de sol, numa praça, com parque. Ele vai descrevendo que tem árvores, tem acácias, e por dentro ela é branca, mas o chão é de ladrilho vermelho. Ele amou isso. E ainda eu vejo sempre das janelas o céu azul luminoso. A Provence tem essa característica. Então, nessa casa eu posso respirar, posso viver, e posso pintar, e posso pensar. É mais ou menos assim que ele escreveu a carta. E é muito bonita essa tela. E ainda tentaram restaurar quando houve o bombardeio, em 1944. Mas depois não deu mais jeito, caiu. Então, esse daí da tela, aí nós vemos um outro, que é o interior. É o quarto em Arles. E também do mesmo ano.
Ele pintou a fachada, assim, a localização, e essa tela é muito famosa, com esse azul todo. Agora vejam que ele disse que a casa dentro era pintada de branco, mas ele trouxe o céu para dentro da tela. É muito importante saber isso. A verdade é que a parede é o tom branco, mas ele trouxe o céu que ele tanto amou. E essa tela está no Museu de Artes de Chicago, que é um museu também impressionante, muito bom, com um acervo bem rico. Aí vocês veem todos os detalhes. De vez em quando fazem a reprodução só de um banco, só da cama, mas o que importa aí é a atmosfera azul, que não é a real. É chão azul, parede azul, agora a janela que é verde, que ele disse que era mesmo. Então, tudo isso em 1888. Então vem a famosa série dos girassóis. Girassol é a marca registrada de Van Gogh. Todo mundo já viu algum girassol. Eu fiquei assim, qual que eu escolho? E eu gosto esse está na Neue Pinakothek de Munique. Talvez porque ele tem uma harmonia pré-loucura. Tenha uma disposição das flores com um arranjo simétrico. Não é dos mais característicos. As flores não estão exuberantes, não são aqueles girassóis que todo mundo já conhece. Talvez essa tela não seja das mais reproduzidas quando se fala em girassol. Aí por isso que eu trouxe, porque é uma tela muito bonita, mas não é distorcida, não é exaltada, assim, aquela exaltação furiosa. Que furiosa é uma das palavras que se aplica muito para as pinturas de Van Gogh. Mas eu não podia deixar de mostrar girassóis, porque ele ficou fascinado com os campos de girassol. E girassol é muito comum na Europa por causa do óleo. Canola e girassol, que são também, canola também é uma flor amarela. Então, esses campos foram, assim, de grande atração para Van Gogh, aquele menino que veio de uma casa fria, cinzenta. Eu não li essa palavra, mas eu até posso dizer lúgubre, atordoado pelos cantos. O pai pastor sem falar, a mãe muito severa, muito rígida. Então, até 16 anos, ele viveu num ambiente muito contrário ao que ele encontrou na Provence. Então, esses girassóis são diferentes de todos como ele tem. E daí ele começa aquilo que nós vimos desde os ingleses. Começa a pintar ao ar livre, furiosamente. Pega o cavalete, fica o dia inteiro, não come. Espera um pouquinho, Bruna, que essa pintura é muito diferente. Ele ama o sol e ele diz que quer ser um colorista arbitrário, quer fazer a cor do jeito que ele quiser, como ele quiser. Então, ele pinta essa noite estrelada sobre o rio Rhône. Agora mostra, Bruna, por favor. Vejam bem que tem muita estrela e muita água, só tem azul, quase não se vê a ponte. A ponte é apenas aquela mancha linear entre o azul, que tem as esferas, que são as estrelas, e o reflexo são essas barras. Então, é muito interessante porque a tela é algo que incomodou todo mundo, que não tem fonte nenhuma, não tem nada, os astros estão grandes demais, está uma profusão de astros, por isso que se chama Noite Estrelada sobre o Rhône. É uma das telas mais conhecidas, juntamente com os girassóis, e está no MAM, que é o Metropolitan Art Museum de New York. É interessante observar que há uma possibilidade das pessoas verem. Olha essa água aí que ele aprendeu com os impressionistas. Então, essa tela mostra a originalidade de Van Gogh, há um distanciamento dos impressionistas, mas há uma técnica que ele aprendeu com Monet, com Sisley, com Renoir. É uma fusão, porque aí ele já mostra aquela palavra, que ele quer ser arbitrário, ele quer fazer o que ele quiser, o que tiver no momento.
Então, lá em Paris, ele volta a Paris rapidamente, ele convida Gauguin para trabalhar juntos. Há também um filme muito interessante, e nesse Portal da Eternidade também mostra, mas há um bem mais antigo que mostra a relação dos dois, que não ia dar certo, porque eles eram totalmente diferentes. Ficaram pouquíssimo tempo, a ideia era que trabalhassem juntos, e houve muitas brigas, e numa dessas brigas, o Van Gogh tentou matar Gauguin. Ele estava inteiramente fora de si, pegou uma navalha e não conseguiu. Então ele correu para o seu quarto, se trancou, essa cena é no imaginário de qualquer pessoa, está presente porque já leu em algum lugar, e ele corta a própria orelha. Quer dizer, ele não é uma pessoa em estado são. Daí ele vai internado para um hospital para doentes mentais. Quando ele sofreu muito, porque era uma tortura, mas ele conseguiu convencer as pessoas que aquilo foi um momento e teve uma alta em 10 dias, o que é muito raro. Então, ele em 1889, no ano seguinte, ele tinha muitas alucinações, ouvia gritos, se sentia perseguido, não conseguia dormir, não comia, estava com a saúde muito abalada. Ele escreve para Theo, que é uma carta dolorosa, pedindo que eu interne num hospital para loucos. Então ele vai para outro hospital, que é o de Saint-Rémy. E nesse hospital, ele consegue ter um quarto que transforma em ateliê. E pinta sem parar, enlouquecidamente, furiosamente. Ele pediu uma autorização para pintar ao ar livre. E por mais incrível que pareça, essa autorização foi dada. Porque no primeiro momento você pensa, não vão deixar. Então uma pessoa ficava encarregada de acompanhá-lo. Ele ia para onde quisesse, com cavalete, com tela, com pincéis, tintas, e o sujeito ali, para ele nem se ferir, nem ferir outras pessoas, para ver o que acontecia. Então ele pinta muito. Nessa fase, ele pintou 200 telas que revelam a loucura. Eu não encontrei isso em livro nenhum, porque em geral os livros são estrangeiros, mas dava para fazer um belo estudo comparando com o trabalho da doutora Nise da Silveira. Isso foi uma ideia minha hoje de manhã, aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Inconsciente. Coloca o Jair para morar aqui no Rio, em 1970, estava muito em evidência, e eu conheci. Então, uma coisa que tem telas interessantíssimas, e é possível que haja até algum documentário, não sei, ou pelo menos na filmagem das telas, porque é uma ideia que a doutora Nise, essa psiquiatra, implantou para que os internos se manifestassem, colocassem sua alma para fora, se revelassem. Então eu fiz essa analogia que pode não ter valor, mas é uma ideia que me apareceu e eu partilho com vocês. Porque as telas de Van Gogh revelam loucura. E a doutora Nise exatamente faz isso já com o contrário, o caminho inverso. Com aqueles que estão diagnosticados com algum tipo de loucura, que estão internos no hospital e então põe na mão deles telas, não que tenham que ser artistas, nem tenham o valor artístico da estética van goghiana, mas para se manifestarem. Então agora, outro céu estrelado. Aquele foi sobre o Rio Rhône, tem a água. Esse não tem. Agora, esse céu estrelado tem o movimento ciclônico, tem uma grandiosidade do cosmos no caos. É muito interessante olhar bem, porque ninguém vai ficar calmo com essa tela. Não é uma tela para você botar num quarto para uma criancinha dormir, porque vai viajar, vai ficar desperto, vai gostar muito, vai achar que está numa guerra nas estrelas, vai com heróis, porque o movimento é muito forte, como tem nave espacial. Então esse céu estrelado, vejam bem,
ele não está no Museu de Arte Moderna, mas ele está em Nova York no outro. Desculpa, ele está no Museu de Arte Moderna, o outro é o Metropolitan. É o MAM e o MoMA. Ele está no MoMA, que é o Museum of Modern Art. Quer dizer, está no Museu de Arte Moderna. Porque isso é considerado a introdução ao modernismo. Porque não há mais propriamente o sentido impressionista da paisagem. Há alguma coisa que é exatamente a partir do estado mental dele, que não se encaixava em nada. Ele é revolucionário. E numa das cartas ele escreveu isso: eu quero ser um revolucionário. Ele tinha momentos de lucidez, tinha momentos de depressão forte, momentos de ataques, brigava com todo mundo, mas deixou essa obra maravilhosa que é O Céu Estrelado, que está no MoMA de New York. Agora, autorretrato... Professora, posso só fazer uma pergunta Sim, sobre essa tela, que eu fiquei curiosa? Sim. Essa parte escura na frente da tela tem... o que? É o cipreste. É um cipreste, é porque é a paisagem. Porque o azul que tem na linha aí para baixo não é o céu. O céu é daí onde tem essa circunferência mais clara para cima. Agora, o cipreste é a linha, foi ótima a sua pergunta, que marca a divisão. Mas o céu é tão revolto que invade tudo. Ele colocou o nome de céu, porque é o que está mais de 3/4 da tela. Mas o cipreste não é do céu. Foi ótima essa sua perspicácia, porque aí alguém pode olhar e dizer, não, isso é um ser extraterreno que caiu agora, de alguma nave. Você pode falar o que você quiser. Dá para ser várias coisas mesmo. Aliás, é interessante quando se estuda a Paul Klee, o Kandinsky, os abstracionistas Miró, porque você pode falar o que você quiser. Então, foi bom você perguntar, mas veja que tem um sol, mas esse sol está pálido, né? Uhum. Porque as estrelas estão mais fortes. Agora, é um céu estrelado, mas tem sol. Não é noite, mas não é dia. Porque, na verdade, ele pinta essas esferas. É muito complicado você aceitar esse título de céu estrelado e dizer que isso é estrela, mas foi o que ele chamou. Então, isso é de 1889, é um ano antes dele morrer. Ele pintou vários autorretratos. Tem um autorretrato que eu não trouxe, que é uma marca, geralmente ele é a capa de livros, todo mundo conhece, com as pinceladas curtas, da filiação dele ao impressionismo. Mas como ele deixou logo o impressionismo, eu escolhi outro. Tem muitos, tem até com a orelha cortada. Então eu escolhi um que está no Museu d'Orsay, que tem a barba vermelha. Bruna, você pode, sim. Vocês vejam que o olhar é muito sorumbático, é carrancudo. Ele mesmo se via como uma pessoa fechada, difícil, de mal com a vida, uma pessoa atormentada. É interessante se tivesse assim mais tempo, por exemplo, quando ele pinta o famoso Dr. Gachet, que cuidou dele, que é um bonachão, não é que ele não soubesse pintar rosto, pelo contrário, as camponesas que ele pintava, a dona da casa que ele alugou o quarto, tudo, mas nele próprio ele põe esse estado taciturno. Agora vejam que em volta, peraí, antes dessa, desculpa, aqui em volta, imagina, aqui em volta dele, as pinceladas estão circulares. Vocês notaram que são iguais às do céu estrelado? Uhum. Tem um redemoinho. Esse redemoinho está na cabeça dele, ele botou atrás dele como cenário. É tudo em azul, a roupa em azul. Porque quando ele descobriu o céu em Arles, ele ficou encantado, né, com o azul. Se você aproximar, Bruna, por favor, é possível que se veja que há esses movimentos circulares do pincel. Olha aí, tá vendo? Há movimentos que são muito fortes. Não é uma
estática, não é uma coisa simples, não é puramente um fundo de um retrato. Tem um turbilhão atrás dele. Esse turbilhão está dentro da cabeça dele. Então, é bom lembrar isso, porque esse turbilhão é uma das marcas do Van Gogh. Então, esse autorretrato está no Museu d'Orsay. É porque essa reprodução não é muito boa e na imagem do computador vai mudando, a barba é bem vermelha. Vocês imaginam assim que ele pintou muito vermelha mesmo. Ó, aproximou agora, dá para ver um pouco. O cavanhaque está ficando mais vermelho. Então, é interessante isso. É possível que ele tivesse tom ruivo de natureza, por ser holandês, mas ele quis botar, assim, uma cor muito forte. Então, ainda outra, depois do autorretrato, é a amoreira no outono. Essa amoreira, eu fiz um estudo porque tem umas características de pintura que à primeira vista eu não notei e nem se nota. Ela é pintada do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. É uma tela em diagonal, embora a árvore esteja no centro. Mas todas as linhas são enviesadas. Entende? Se vocês olharem aí o canto esquerdo inferior e forem traçando a diagonal do quadro, dá para entender perfeitamente essa amoreira. Com esses tons amarelos, o céu bem azul, tem azul no tronco, o tronco torcido, os galhos torcidos, o chão torcido, não tem nada calmo nessa amoreira. Deve estar numa ventania enorme, porque como é outono, né? Então essa amoreira também é um dos quadros mais respeitados. Uma pessoa que não conseguiu vender mais do que um quadro na vida inteira, hoje são milhões de euros uma tela de Van Gogh, e é sempre um recorde. Se alguém quer botar num leilão, um particular, atinge cifras assim inimaginadas. Agora, eu queria que Bruna mostrasse a última pintura que ele fez, que foi poucos dias antes da morte. Em alguns livros eu li poucos dias antes de se suicidar, outros poucos dias antes da morte. É um tiro no peito. E vejam que é um trigal inteiramente revolto e um monte de corvos. Aqueles corvos, segundo os especialistas, estão na cabeça dele. O corvo é sempre um símbolo de loucura, desde o conto de Edgar Allan Poe. Eu me lembro que eu era menina, quando eu estava estudando inglês, que eu li esse conto, é assustador mesmo. Chama-se O Corvo. Então, ele morreu em 27 de julho de 1890, em pleno verão. E no dia que ele deu o tiro, ele morreu 2 ou 3 dias depois. Ainda lúcido, ele não pegou logo uma artéria, uma coisa, ele não morreu logo. Mas ele tinha pintado uns 2 ou 3 dias antes e também estava o mesmo céu desse dia que ele foi. Então, é interessante a coloração do azul, muitos corvos invadindo o trigal, que provavelmente era ele. Mas ele estava vendo o trigal, o corpo foi encontrado e esse trigal existia. Então, é um quadro muito doloroso quando nós olhamos. A Elizabeth escreveu que o filho do Theo foi chamado Vincent, em homenagem ao tio. Uma coisa assim, e que o Theo nem pôde ir num dos momentos mais angustiados da vida do Vincent, do Van Gogh, o pintor, porque a mulher dele estava para dar à luz exatamente a esse menino. Ele mandou um amigo para conversar, ver o que podia fazer, né? Então, esse quadro está no Museu Van Gogh de Amsterdã, que reúne a maior coleção, tem acervo, tem livros, tem cartas, tem tudo. Agora, a angústia dele era tão grande que ele pintou em 1890, antes do trigal, mas eu deixei para a última tela, porque é que ele próprio chamou Portal da Morte. Bruna, mostra, por favor, o Portal da Morte, que é o título desse filme. Desde os sapatos. Se aproximar, se vocês observarem os sapatos, já se nota que não são normais. Não há
alguma coisa plástica, em nenhum momento. A roupa, a posição do joelho, a tensão da perna, o rosto não se vê, é a maior dor. Essa tela mostra que ele estava completamente insatisfeito consigo próprio. Imagina, pintava desse jeito e estava insatisfeito porque ele não se entendia, não se compreendia, não se conhecia. Então, essa angústia dele se reflete nessa tela. Agora, veja um sujeito que pintou 900 telas, só vendeu uma. Fez 1.100 desenhos, e não teve nenhum comprador. Aí eu volto sempre àquela coisa. Há dois fatores, no mínimo. Um, falta de compreensão na própria época do que é o gênio, do que é o inovador, do que é o que quebra a rotina, do que inventa. E dois, a falta de um marketing. Porque mesmo sem a compreensão, se alguém começasse a impor aos ricos, aos nobres, banqueiros, comerciantes, aí os outros imitariam. Seria um sistema vicariante. Mas não aconteceu, ele estava lá isolado. Então, ele ficou... Quando ele morreu, não saiu nada nos jornais. No jornal Diário saiu no dia que ele recebeu o tiro, ou ele próprio deu outro, dizendo como tentativa de suicídio, mas nem dizendo como ele não morreu, nem dizendo depois que ele morreu. A notícia ficou por ali mesmo. Era tão insignificante essa pessoa, vejam bem, para um noticiário de jornal, e também uma cidade muito pequenininha, que ficou por ali. Houve uma tentativa de suicídio, ponto final. E ele fez a grande revolução da pintura, sem se prender ao academicismo, sem ir pela vertente do impressionismo. Ele é considerado, junto com Cézanne e com Gauguin, um dos 3 precursores da pintura moderna. O Van Gogh é de uma vitalidade paradoxal com a doença dele, que é vital, você sabe, é saúde. Mas as telas têm uma riqueza de elementos, de colorido, de traçado, que é impressionante como é que depois ele entrava numa depressão e não conseguia nem comer, nem dormir, e não fazia nada. Ficava fechado, trancado. Aí saía um dia e pintava uma maravilha dessa. Então, eu deixo para vocês essas interrogações, porque eu não tenho as respostas. De um sujeito que viveu 37 anos, não teve um estudo, não foi para a Royal Academia, não foi para nenhum ateliê, sozinho, vendo o que os outros faziam, aprendeu, e aí ele conseguiu desenvolver essas telas. É muito interessante isso. Eu espero ter contribuído alguma coisa, despertado interesse para vocês procurarem. Qualquer ideia, podemos conversar, se eu puder ajudar. Obrigada.